Salve, salve, devoto! No oferecimento do Surubim no Espeto, o melhor surubim de BH, que é um restaurante bom de verdade, corre para o Surubim no Espeto. Green Flower, aqui nós fazemos o seu projeto de paisagismos, executamos e fazemos a manutenção. Rapaz, não pode esquecer da Folhas Bordado, aqui tem tudo que você precisa em bordado. Faça sua camisa com a gente. Quer seguir uma criminalista de altíssimo nível? Então procura a Cristiane Aguiar aqui no Instagram e ela vai sortear uma camisa do Galo, hein? Não se esqueça do Instituto Céspedes, Calvista em solução, e a solução é transplante capilar. Vem comigo de Tempone Imobiliária, locação, venda e administração de imóveis é com a gente. Repsol de consultoria em consórcio, eu tenho uma carta esperando você por apenas R$340. Ela tem um valor de R$100 mil. Ligue agora mesmo. Bote Internet, a internet que cabe no seu bolso. Afinal de contas, se sua internet está travando, vamos resolver com Bote Internet e desembola. Precisou de grana? A gente desembola pra você. Parcelamos de 12 a 18 vezes. O link está na descrição. Agora, meu amigo, vem comigo e bora pra notícia! É isso aí, senhoras e senhores! Bora falar de Galo, deixa o like, se inscreve e ative o sininho de notificação. Bora começar falando sobre a partida Atlético versus Red Bull Bragantino. O Atlético ontem conseguiu uma classificação que eu poderia dizer com tranquilidade. É a famosa classificação culposa, né? Aquela classificação sem a intenção, né? No direito aí criminal, quem sabe dessa área, como a doutora Cristiane sempre fala, é aquela classificação, meu filho, que o cara não tinha intenção, que ele não queria, né? A verdade é essa, gente. Ontem o Atlético classificou de uma maneira que, pelo amor de Deus, eu vou ser sincero com vocês. O Atlético classificou graças a São Everson do Califórnia. O Everson ontem fez e aconteceu e simplesmente levou o Atlético a mais uma classificação. Essa é a verdade. Foi assim contra o Juventude, foi assim contra o Ceará, foi assim contra o Red Bull Bragantino, foi assim na Copa Sul-Americana inteira, né? Eu até falo com vocês aqui que eu elogiei o Paulo Brax, né? A ele mesmo, boas duas contratações que você fez agora, do Kevin, ontem no CT, na Arena, né? Mas, Paulo, falta mais 2 jogadores, eu vou falar sobre isso, eu vou separar um espaço para comentar, mas a grande realidade é que ontem o Atlético jogou um jogo pífio, e o bom é que todos os jogadores reconheceram isso. Todos os jogadores ontem chegaram e disseram claramente: jogamos de maneira pífia, jogamos de maneira covarde, jogamos de uma maneira que oscilamos absurdamente. Graças a Deus eles tiveram essa noção, né? Porque realmente o jogo que o Atlético fez ontem, gente, é sério, foi um dos piores jogos que eu já vi do Atlético. Foi um dos piores jogos que eu já vi do Atlético, assim, disparado. E esse ano não teve um pior. Rep, você falou que tal jogo foi pior. Pois é, mas esse aí já superou. É um superando o outro, um melhorando o outro. O Atlético no primeiro tempo foi oprimido, essa é a grande realidade. O Atlético virou saco de pancada do Red Bull Bragantino, onde o Everson salvava aqui, salvava ali, salvava aqui. E num lance que o Everson é quase nocauteado, o jogador só vai nas costas do Everson. Graças a Deus o Everson é muito forte, não machuca. Ele se levanta, e aí ele dá o passe, e aí o time do Atlético perde a bola de novo, a coisa desanda de novo, e aí os caras vão lá e fazem o gol, né, no primeiro tempo. O Atlético volta no segundo tempo com uma postura diferente. Eu falei, agora mudou. O Atlético pressiona, o Atlético vai lá, faz o gol, e é importante dizer isso, o Atlético faz o gol, e aí acabou de novo. Aí não tem condições, cara. Aí é um negócio que você fala assim, não tem como isso ser aceito não, cara. Então o Atlético novamente vai lá e definha novamente, e aí depois o Red Bull foi tentando, o cara do Red Bull Bragantino perde um gol feito, é importante sacramentar isso, é um gol assim que tava na cara dele, ele preferiu dar o passe por medo, por sei lá o que, isso é problema dele, não é meu, e o Atlético não perdoou, graças a Deus, Coelho num contragolpe foi lá e fez o gol. É simplesmente fantástico que o goleiro Everson faz o Atlético, e graças a Deus o Coelho está numa fase excelente e pôde garantir a vitória do Atlético. É muito sobre isso e nada além disso. Então, diretoria, não há como esse time ser campeão, mesmo com a chegada do Fred, mesmo com a chegada do Kelvin, sem um atacante que vai meter gol, sem um cara para desequilibrar, que um Coelho sozinho não faz de jeito nenhum, verão.
Partindo pro próximo tema, vamos ver a entrevista do Everson aqui, um trechinho, tá? Hoje tem Galo, tá lotado de entrevista, eu vou trazendo aí durante essa quinta e essa sexta, mas vamos dar uma olhadinha aqui, já dividirei a tela. Eita, vamos ouvir. Natanael, hoje... Perdão, a entrevista do Natanael, uma entrevista muito boa, tá, gente? Inclusive, olha só. Natanael, hoje o Atlético não fez uma grande partida, muita dificuldade no jogo, mas classificou, que era o mais importante, em jogo de Copa, o importante é a classificação. Aliviados, como é que foi a conversa no vestiário? Acho que sim, acho que realmente a gente não fez um grande jogo, principalmente no primeiro tempo. No segundo a gente conseguiu melhorar, conseguiu entrar mais no jogo. Mas nesses momentos aí acho que a classificação é de suma importância também, um resultado positivo. Acho que um resultado negativo hoje poderia colocar por água abaixo que a gente vem fazendo, que não é algo tão simples, tão fácil. Então mais um jogo que a gente sai sem perder e a classificação é importante. Então agora é seguir nessa batida, sabemos que precisamos melhorar e agora é concentrar no jogo do Inter para fazer um bom jogo lá. Natanael, foi mais difícil que vocês imaginavam? Não, a gente sabia que ia ser um jogo difícil, mas eu acho que eles conseguiram trazer o jogo, principalmente no primeiro tempo, pro lado deles, que é duelo, primeira e segunda bola, e eles foram melhor que a gente no primeiro tempo e conseguiram empurrar a gente para trás. No intervalo a gente teve uma conversa ali, uma cobrança também no vestiário para mudar um pouco a nossa postura e acabou que a gente entrou mais no jogo, conseguimos fazer o gol. Depois o jogo ficou lá e cá, então no minuto final ali o Coelho fez o gol, então acho que levar daqui é a classificação, acho que vai deixando o time cascudo para as próximas fases aí, o mais importante hoje era classificar. O mais importante era classificar, mas pelo menos o Natanael deu uma entrevista sincera, né, falando a verdade, sendo muito claro com a realidade, que era o quê? Que o time foi mal, o time não jogou bem, o time precisa evoluir e muito, e realmente o que importa é a classificação, mas mais cascudo de maneira nenhuma. De maneira nenhuma, porque a gente tá se apoiando nas boas defesas do Everson. Nessas classificações. O jogo do Grêmio. O Grêmio não é metade da equipe que o Red Bull Bragantino é. E eu acho que qualquer um que analisa futebol enxerga isso com clareza. A equipe do Red Bull Bragantino é muito superior à do Grêmio, né? Assim como a equipe do Atlético é muito superior à do Grêmio, assim como a equipe do Red Bull Bragantino jogou um jogo muito acima do Atlético ontem. Então, pelo menos, esse é o meu ponto de vista. Bora pro próximo tema. Bom, o próximo tema é a entrevista, né, do Barba, tá certo? Não a parte que ele dá o esculacho, tá? Não é essa parte, é outra parte que eu achei interessante a gente trazer e eu vou ler, tá? Olha o que o Barba fala, cara, que interessante. Pera aí, vamos lá. Ele fala assim, ó, eu senti que foi muito pesado na cabeça do jogador, muito difícil sair. Não é culpa do jornalista, mas começaram a falar da evolução do time. Chegou o Fred, toda a atenção foi pra lá. Ele estava muito contente e eu estou muito feliz que ele esteja aqui. Mas na cabeça temos que focar muito melhor, temos que concentrar muito melhor. E se tem que mudar uma situação dentro do CT, vamos mudar. Porque o que aconteceu hoje não pode acontecer outra vez. Ele falando do jogo, né? Porque já temos provas de que um time superior, o Bragantino fez um grande jogo. Vai ser difícil continuar. Aí beleza. Aí ele fala isso e depois eu quero pegar a parte que ele dá o esculacho na equipe. Então o Barba aí chega, acho que fala de forma muito clara, né, tudo que ele pensa, ele não se esconde, né, sobre a questão do CT. E, cara, a parte do sermão dele, pra mim, é a parte mais importante. Lembrando que a resenha do jogo, todos os comentários da partida, nós vamos fazer na live de meio-dia. Esse aqui é um vídeo mais curto, só pra você estar informado pela manhã, principalmente com as notícias da capa. Mas o Baba dá um sermão que essa parte aqui, pra mim, é fundamental. Olha só o que ele disse. Gente, o Baba fala um negócio que, pra mim, ele me ganhou. Ele disse assim, ó. Vai ser difícil continuar nas competições. Quando você tem algo grande que cuidar, ou quando eles tiveram que vir buscar a classificação porque tínhamos uma pequena vantagem. As duas situações são difíceis, mas temos que aprender a jogar quando temos a vantagem. Então é importante em nossa cabeça e temos que trabalhar melhor. E aí, cara, ele fala essa frase aqui que me ganha. De tudo, acho que, né, do que ficou do jogo, de tudo acho que fica é acreditar. Acreditar até o último minuto, a última jogada. Já aconteceu em outras partidas. No fim de semana, o Inter sofreu na última rodada, que foi aquele gol do Inter. Então, futebol é futebol. Agora, sim, olha isso, gente. Prestem atenção nessa frase. Sim, sabemos que jogando assim vai ser difícil continuar nas competições. Repito.
Sim, sabemos que jogando assim vai ser difícil continuar nas competições. Sabemos que vamos ter algumas situações que temos que melhorar. Cara, pra mim ele me ganhou aqui, ó. Sabendo assim, ele sabe que ele não continua nas competições. Barba, é isso, é sobre isso, você entendeu, você compreendeu, você teve a visão perfeita. Se o Atlético jogar assim, ele não continua. Isso é um fato, porque a equipe do Red Bull Bragantino é boa, mas ela não é excelente. Bom, partindo pro próximo tema, agora nós vamos falar das notícias rápidas, tá? Mas antes, não esquece, tá, gente? Se você quer comprar um consórcio, compra com a gente aqui na Repsol de Consultoria em Consórcio, porque na Repsol de Consultoria em Consórcio nós entregamos para você planejamento financeiro de consórcio de imóveis e veículos. Meu amigo, você tá querendo comprar um carro? Não paga, não vai pagar, não seja tolo de pagar financiamento. Financiamento, você vai comprar uma casa, você paga 4, 3 casas. Você vai comprar um carro, você paga 2 carros. É assim, eu não tô inventando, faz o simulador da Caixa Econômica, vai lá no BV Financeiro, em outros bancos e faz a simulação. Aqui não. Aqui você vai pagar apenas a taxa de administração no consórcio e você vai adquirir o seu carro. Vou te dar um exemplo. Você tem um carro de 50 mil, tá certo? Você guardou mais 10 para comprar um carro, aí você vai financiar 40. Sabe quanto você vai pagar de juros? Mais 40. Se você fizer a mesma coisa, pegar esse dinheiro, dar de lance numa carta de consórcio de 100 mil, você vai pagar uma taxa administrativa que não corresponde nem a 1/5 desses 40 mil de juros que você vai pagar. Nem 1/5. Você quer saber mais? Clica no link da descrição, analise, entre em contato com a gente que nós vamos explicar pra você. Bom, Scarpa, informação, tá? Scarpa não vai pro jogo ainda contra o Internacional. Ele não tem condições, fisicamente ainda, ele não voltou a treinar bem, tá certo? Tá fazendo os treinamentos em 2 períodos, está se esforçando e tudo, a informação que chega pelo menos é essa, mas sem condições nenhuma, repito, sem condições nenhuma de jogar, tá certo? Então, assim, triste, né? Porque na minha análise, eu tinha esperança, e sendo muito sincero com vocês, eu tinha esperança de que o Scarpa voltaria pro jogo, eu tinha esperança que o Scarpa poderia voltar, mas até agora nada, tá bom? Bom, bora pro próximo tema. O próximo tema trata do Fred. Gente, o Fred ontem na coletiva, ele mandou avisar, tá? Que contra o Inter, o homem tá on. Vamos dar uma olhadinha aqui e ver o que ele falou? Você saiu novo do Brasil, né? Foi pra Europa com toda a sua bagagem, toda a sua experiência. Agora você retorna pro Brasil, trazendo essa experiência pro Atlético. 2 perguntas bem importantes. O que você tem em mente que você pode agregar para esse meio de campo do Atlético? E o mais importante, a massa quer saber, está preparado para jogar sábado contra o Internacional? Primeiramente, como eu falei, são 13 anos fora, né, do Brasil, então é uma experiência muito legal, eu ganhei uma experiência muito boa, joguei em seleção brasileira, joguei em grandes clubes na Europa e realmente tenho muito orgulho da minha carreira, sabe, sou muito feliz e isso é importante, posso agregar muito no grupo, com a experiência, era um dos capitães no Fenerbahçe, então assim, posso ajudar muito a agregar o vestiário, aos jovens, e isso é muito importante. E sim, estou disponível, já falei com o Brax, estou disponível para jogar, eu vinha treinando também, não estava parado, então o último jogo foi quarta-feira passada, se não me engano, terça. Então, assim, estou bem fisicamente e já falei que estou à disposição para poder viajar, para poder jogar. Tá aí, né? O Fred deixou claro que ele tem condições de jogar, que ele pode ir pro jogo, é só convocar um homem. Bom demais, porque nós vamos precisar de você lá contra o Internacional e você já está mais fisicamente preparado para jogar contra o Cruzeiro. Bom, por fim, vamos para a última aqui, que é a do Brax no mercado, tá, senhoras e senhores? A parada é a seguinte, tá? O Brax, ele avançou em algumas negociações, está avançando em algumas negociações, e a informação que chega é que o Atlético vai trazer reforço, tá? Não se preocupa, o Atlético vai trazer reforço, o Atlético vai ficar aqui com a gente no sentido de... Eita, falei besteira aqui, rapidão, vamos lá. O Brax avançou em reforço, o Brax está... Porque o Jeves mandou uma mensagem que eu fui ler aqui o que o Jeves mandou. O Galo vai trazer reforço, o Galo tá buscando, o Brax não tá parado, tá? O Brax tá verificando, o Barba pediu mais jogadores, o zagueiro, e cara, ontem ficou uma coisa evidente no pós-jogo. Ontem a gente tava fazendo o pós-jogo, e o Jeves falou um negócio que eu não esqueci, o Tanaka também, e o Beto vem falando isso todo dia. Se o Atlético não trouxer um zagueiro, o que vai ser do Galo se algum jogador machucar? Vai pôr o Vitão?
Vai improvisar o Tomás Pérez? O que vai ser feito? Como vai ser levado isso, gente? O que tá se preparando? Então é uma situação grave mesmo que está se formando em volta. Então há necessidade. E ontem ficou mais claro ainda da necessidade de mais um atacante. O Coelho sozinho não faz verão. O Coelho tá jogando, tá se matando. Se matando. Essa é a verdade. E não dá pro Coelho ficar se matando todo jogo não, meu amigo. Então nós necessitamos sim, e com a máxima urgência do zagueiro, para dar tranquilidade, tá certo? Aliás, a zaga atleticana, mais uma horrível partida do Vitor Hugo, né? Não gostei da partida do Vitor Hugo ontem. E atacante, pô, acho que ficou claro, né? Que a gente precisa de mais qualidade lá na frente. O Fred vai entregar a bola, mas a gente precisa de mais qualidade, pelo menos esse é o meu ponto de vista. Bom, te encontro meio-dia, você já está sendo direcionado para a live de meio-dia, deixa o like, se inscreva, ative o sininho de notificação. Tamo junto, grande abraço, fiquem com Deus e valeu!